Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente. Pois é, os atos pró-Bolsonaro, a tentativa de emular a marcha pela liberdade com Deus e tal, enfim, contra o Congresso e o STF, esses atos foram cancelados por causa daquele vírus que a gente não deve comentar aqui no YouTube, senão ele limita a nossa distribuição. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes sempre no final. Eu tô aqui com a camisa do Batman, mas é um super-herói que eu acho que o pessoal, os apoiadores do Bolsonaro não são tão fãs, né? Se bem que eles poderiam, né? Um cara rico, né? Bilionário, mas felizmente alguns bilionários dos quadrinhos são mais simpáticos, né? O Batman, o Homem de Ferro, né? Mas vamos lá. Eles gostam muito do Super Moro. Melhor não comentar sobre isso agora, né? Bem, alguns dos principais organizadores da manifestação que estava prevista para domingo, dia 15, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, como o movimento nas ruas e o Avança, anunciaram o adiamento do ato em razão do agravamento da crise do corona. O momento agora é de união e responsabilidade, disse em nota Marcos Belícia, um dos organizadores nas ruas. Não há nova previsão de data. O ato tinha como objetivo apoiar o governo Bolsonaro e pressionar o Congresso e o Supremo a aprovar as reformas econômicas. Pedimos que o Congresso, o governo e o Supremo trabalhem juntos para a aprovação das reformas de forma mais rápida possível. Isso irá beneficiar 100% dos brasileiros. Não vai. A gente teve a aprovação no governo Temer, apoiado pelo Bolsonaro, da reforma trabalhista, que retirou vários dos direitos trabalhistas dos trabalhadores brasileiros e não teve benefício nenhum. Tivemos também o teto de gastos, também aprovado, defendido pelo Bolsonaro. E também não tivemos benefício nenhum. Nós tivemos agora uma reforma da Previdência aprovada, que acabou com a aposentadoria dos mais pobres, e o Brasil não teve nenhuma reação positiva na economia. O dólar está chegando a R$5 e nós temos tido fuga recorde de capitais estrangeiros. Então, não vai beneficiar 100% dos brasileiros não, viu, Belísia? Em live nas redes sociais e em pronunciamento nessa quinta, o Bolsonaro pediu aos seus apoiadores que não compareçam às manifestações de rua. Segundo ele, uma das ideias é adiar, suspender. Daqui a 1 mês, 2 meses se faz. Foi dado um tremendo recado ao parlamento. Sim, foi dado um recado ao parlamento que vocês são autoritários e cogitam fechar o Congresso e o STF. A gente entendeu. De boa. Outro movimento, o São Paulo Conservador, também anunciou o adiamento dos atos. Até o início da semana, a possibilidade de cancelar o evento era descartada. O fato do corona ser considerado agora uma pandemia pela OMS, Organização Mundial da Saúde, alterou o quadro. Antes do agravamento da crise, os movimentos obtiveram aval do Ministério da Saúde para a realização dos atos. A consulta à pasta foi feita pela deputada Carla Zambelli, uma das entusiastas das manifestações. E aí disse Edson Salomão, presidente do movimento conservador: não somos irresponsáveis, ao afirmar que a orientação de manter a manifestação estava sendo reavaliada conforme a evolução da doença. Estamos aguardando uma recomendação das autoridades competentes para tomar alguma decisão. Em coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, João Dória, não recomendou o cancelamento de eventos. Disse ele: não há nenhuma recomendação do governo do estado de São Paulo para cancelamento de eventos públicos de nenhum tipo, apenas a orientação para que as pessoas com mais de 50 anos evitem aglomerações. Essa fala do Dória diante de uma pandemia mundial me parece um pouco arriscada. A Libertadores já cancelou os jogos da semana que vem da Libertadores. Não vai ter São Paulo e River no Morumbi. Acho que estava marcado para terça-feira, se não me engano. Vários eventos grandes estão sendo cancelados no mundo todo. E existe um motivo para cancelar, né? Enfim. As decisões, afirmou Dória,
são sanitaristas e não têm qualquer cunho político. O governador se aliou ao bolsonarismo ao ser eleito em 2018, mas rompeu com o Bolsonaro e pretende concorrer à presidência em 2022, como todo mundo já sabia, né? Mais cedo, o adiamento foi mencionado por deputados federais que apoiam o Bolsonaro. Os movimentos são pessoas sérias e não querem comprometer a saúde de quem está se mobilizando. O adiamento é razoável. A saúde pública vem em primeiro lugar, disse Felipe de Orleans e Bragança. Se a saúde pública vem em primeiro lugar, por que cortar recursos da saúde, hein, deputado do PSL? Por quê? Bem, para os políticos, a sinalização de Bolsonaro pelo cancelamento era necessária para que os movimentos que organizam os protestos não sejam vistos como traidores ou para que as pessoas não insistam em ir à rua mesmo depois de um eventual cancelamento. Os movimentos de esquerda que organizam os protestos do dia 18 em oposição a Bolsonaro também estão avaliando a viabilidade dos atos conforme o avanço do vírus nos próximos dias. Uma reunião com os movimentos e centrais sindicais foi marcada para segunda-feira para debater o tema. Vamos esperar a evolução para tomar qualquer definição. A princípio, a manifestação está mantida, afirmou Guilherme Boulos, líder do MTST e da Frente Povo Sem Medo. Nessa quinta, representantes das centrais sindicais se reuniram para tratar do assunto. Em nota, os sindicatos cobraram medidas específicas para os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, educação e transporte público, que estão mais expostos ao contágio, mas não cancelaram os atos. A definição ficou para segunda-feira. Se continuar evoluindo, eles vão cancelar também, né? Por uma questão de segurança, né? Antes do encontro, a CUT pleiteava a manutenção do ato, enquanto a UGT, a Força Sindical, a CSB e a Nova Central falavam em cancelamento. Nossa preocupação é que os trabalhadores e trabalhadoras são os mais vulneráveis por não terem assistência médica, diferente da classe média que está coberta. Uma observação interessante do Ricardo Patak, da UGT, tendo em vista que a classe trabalhadora e as pessoas mais pobres são sim as pessoas que teriam mais dificuldade, né, em serem atendidas. Embora exista o SUS e eu seja um forte defensor do SUS, o fato é que o SUS vem sendo subfinanciado desde sua criação e talvez não tenha condições de absorver um impacto desse tamanho em seus hospitais, enfim, centros de saúde e tudo mais. Nas redes sociais, o presidente da UNE, Iago Montalvão, disse estar em discussão interna a respeito das mobilizações. Eu, particularmente, acredito que não podemos ficar a reboque das mobilizações do dia 15, que Bolsonaro provavelmente vai desmobilizar. Temos que mostrar responsabilidade com a saúde do nosso povo. Correto. Nessa quinta, o Instituto Marielle Franco anunciou o cancelamento do ato previsto para o sábado no Rio, em razão, esse ato seria em razão do assassinato da vereadora e de seu motorista, Anderson, né? Os organizadores propuseram, em vez de ir às ruas, que os participantes pendurem lenços ou faixas amarelas em suas janelas. Bem, então, tá cancelado, não é? E provavelmente muitos cancelamentos vão vir nas próximas semanas. Por um lado, gente, é claro que o avanço desse vírus e a pandemia mundial é uma coisa terrível. Mas, por um lado, esfriar um pouco os ânimos em relação a esse enfrentamento com o Congresso e com o STF pode ser bom para que negociações nos bastidores levem a gente abrir mão, né? O Brasil não continuar com esse namoro, para usar uma expressão do Bolsonaro, que o Bolsonaro gosta, né? Que ele disse que ele estava namorando Paulo Guedes, via se casava. Ele sempre gosta dessa metáfora, né? Para a gente não estar namorando o autoritarismo, né? O Brasil não entrar nessa vibe de se aproximar de regimes que têm uma ruptura com a democracia. O que o Brasil mais precisa, e eu venho defendendo isso aqui no canal já há muito tempo, é de mais democracia. Nós temos uma democracia mais verdadeira, em que a população tem mais poder sobre as grandes questões. Não faz o menor sentido as grandes questões do país, reforma tributária, reforma da Previdência, serem decididas sem incluir a população. Questões dessa envergadura, elas poderiam muito bem ser decididas uma vez por ano em plebiscito. Qual o grande problema da gente ter um plebiscito anual para decidir uma grande questão definida pelo Congresso? Nenhum.
E os partidos e os políticos teriam um papel muito importante de formulação das propostas através de coligações, organizar propostas claras e de diferentes direções. E isso qualificaria muito o debate político no Brasil, que infelizmente, assim como no Brasil e em outros países, acaba muitas vezes passando muito por questões de personalidade. As pessoas votam em pessoas porque gostam da personalidade, porque gostam do estilo, porque se identificam e acabam ignorando as políticas públicas que a pessoa defende. Né? Bolsonaro foi eleito com um programa não só ruim, muito vago em várias questões, com ideias pouco detalhadas. E Joe Biden agora está ganhando as primárias nos Estados Unidos sem nunca ter dito claramente o que é que ele defende. Esse é um cenário muito ruim para a política e para os cidadãos. Você acaba exercendo seu direito de voto de uma forma, enfim, sem a clareza. Né? Enfim. Mas é isso. Sobre a pandemia, temos que nos proteger. Quem puder ficar mais em casa, que fique. Sigam as recomendações dos sanitaristas e dos profissionais de saúde que estão sendo distribuídas em todos os espaços, não é? E fiquem bem, gente, porque uma pandemia mundial ela pode ter consequências muito duras para todos nós, especialmente para as pessoas idosas e com fragilidades, mas é um risco para todos. Né? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.